Chegou o momento de nós sermos edificados pela exposição da Palavra de Deus. Diferente dos outros domingos, hoje as crianças permanecerão aqui no templo e eu convido todos os irmãos para juntos abrirmos a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Abra a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 deste Evangelho. E acompanhe a leitura da Palavra de Deus, dos versículos 8 até 20. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 1122 do Novo Testamento, assim diz a palavra do nosso Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Pai de amor e Pai de verdade, nesse momento nós entramos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, tira a incredulidade do nosso coração, tira a indiferença para com a grande notícia que o Senhor nos dá do nascimento do Seu Filho Jesus. Tira, Senhor amado, a dureza do nosso coração para que possamos atentar para aquilo que o Senhor tem para nós e que a nossa resposta venha a ser uma resposta que glorifique ao Teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos por iluminação e agradecemos pela Tua palavra lida. Amém, Senhor. O mês de dezembro é um mês de alegria, um mês de festividade. As ruas ficam mais iluminadas, as pessoas se preparam para o jantar de família que será realizado. Todos nós estamos em um clima de expectativa, esperamos ganhar presentes. Na televisão, nos canais que nós assinamos, nós vemos diversos filmes trazendo mensagens do Natal, mas é interessante que, mesmo com tudo isso, o mundo não tem dado uma resposta que deveria dar ao nascimento de Cristo Jesus. O Natal acabou se transformando em dar presentes, embora não tenha nada de errado com isso, a comer panetone, a se reunir com a família, e pouco se pensa a respeito da verdadeira mensagem do Natal. Como já foi anunciado hoje de manhã, neste domingo e no próximo, nós meditamos naquilo que a palavra de Deus nos diz sobre os instrumentos que Deus utilizou no advento de Cristo Jesus. E hoje, diante dessa passagem, ao olharmos para os instrumentos celestes, os anjos, e os instrumentos terrestres, esses pastores, nós observaremos o que a palavra de Deus nos diz sobre a verdadeira mensagem do Natal. Qual é a verdadeira mensagem do Natal que nós devemos guardar em nosso coração? E em segundo lugar, nós veremos na palavra de Deus
qual é a resposta que nós devemos dar à mensagem que o Senhor nos dá? Nós começamos lendo o texto, e o texto nos leva para 2000 anos atrás, em uma noite em que pastores estavam realizando o seu serviço, e o texto diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo desceu aonde eles estavam. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que a glória que está no céu invade a terra. Ao olharmos para o Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, nós vemos que a glória de Deus havia saído do templo, ele teve esta visão, e nós notamos aqui que com a aparição desse anjo, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A primeira coisa que nós podemos aprender quando nós olhamos para os instrumentos de Deus, nós vemos que Deus, ele utiliza os seus instrumentos celestiais para manifestar ao seu povo a salvação. Deus se utiliza dos seus instrumentos celestiais para anunciar a salvação. E o que nós trazemos disso sobre a verdadeira mensagem do Natal para a nossa vida? Primeira coisa que nós vemos aqui é que a salvação é um presente que vem de Deus. Quando você pensa a respeito do Natal, você olha para as cantatas e observa os filmes, os presépios, nós muitas vezes criamos uma visão idealizada dos personagens que estão ali presentes. Então nós vemos as crianças ali vestidas como se fossem pastores, e dá até a impressão de que eles eram pessoas bem vistas. Mas o que é interessante é que a salvação, ela é uma obra, ela é um presente, uma dádiva que vem de Deus, e Ele concede ela a quem Ele quer. Veja, o nascimento do Filho de Deus iria acontecer, e Deus envia esse anjo para anunciar essa mensagem. Talvez se nós fôssemos anunciar a mensagem do Redentor, nós iríamos para o palácio, para fazermos um grande anúncio, ou talvez nós iríamos para o templo de Jerusalém para fazer esse grande anúncio ali, mas Deus escolheu fazer este anúncio para pessoas comuns do povo. E não eram pessoas quaisquer. Os pastores eram pessoas que eles não eram bem aceitos pelo povo de Israel. Quando nós olhamos o que escritores antigos falam a respeito desses pastores, eles eram proibidos de participar no serviço do templo, por conta de viverem e conviverem com animais, terem de tocar em animais impuros, animais mortos. Então eles eram considerados cerimonialmente impuros para o serviço no templo. Os pastores também, eles eram vistos como pessoas não muito honestas, por conta de eles andarem com os seus rebanhos e muitas vezes levar seus rebanhos para comer do pasto numa região que não lhes pertencia. Então havia diversas coisas que colocavam: olha, não ensine para o seu filho aquela profissão, e não ensine o seu filho a ser um pastor. Então os pastores eram vistos como pessoas desprezíveis, pessoas que não mereciam atenção, mas a palavra de Deus nos diz aqui que naquela noite, aqueles pastores estavam vivendo a sua vida comum, viviam com seus rebanhos, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou entre eles. Nós lemos aqui na liturgia, quando Paulo fala com a igreja de Corinto, ele nos mostra ali que Deus, ao escolher o seu povo, não escolheu o seu povo por nada de bom que houvesse nele. E quando nós vemos Deus manifestando a sua glória, manifestando a sua salvação para aqueles pastores, nós vemos que no Natal, a verdadeira mensagem no Natal é que a salvação que Deus nos dá é um presente que vem unicamente dele. Não é algo que nós obtemos pelos nossos esforços, mas é algo que com a sua iniciativa, Ele nos salva onde nós nos encontramos. Observe. Se os anjos não aparecessem para os pastores, teria como eles ficarem sabendo do nascimento do Salvador? Veja, eles estavam vivendo a sua vida comum.
Mas Deus, Ele vai até o local onde eles se encontram, na situação em que eles se encontram, e Ele se dá a conhecer através da manifestação da sua glória, brilhando no meio de pessoas que para a sociedade da época as consideravam indignas e as consideravam impuras. A mensagem do Natal ela é uma boa notícia para nós, porque se nós estamos aqui, é porque Deus manifestou a sua salvação a nós, pessoas que não eram merecedoras. E por isso que nesse Natal, a primeira coisa que nós deveríamos ter em mente, é que Deus, ao utilizar os seus instrumentos celestes para manifestar a sua salvação, Ele nos mostra que a salvação é algo que inicia com o próprio Deus. Mas esses anjos não ficaram ali sem fazer nada, este anjo, e a palavra de Deus nos diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Quando você olha para os cartões de Natal, e quando você pensa em um anjo, eu imagino que você deve pensar em alguma coisa fofa, bonitinha, deve pensar naqueles anjinhos lá, bebês do renascimento, ou em algum ser muito bonito, loiro, com alguma asa, algo que você não sentiria medo. Mas a palavra de Deus nos diz que, quando aquele anjo desce e aparece no meio deles, eles ficam tomados de grande temor. Meus irmãos, quando a glória de Deus ela se manifesta, quando Deus manifesta a sua presença entre nós somos confrontados com a nossa pecaminosidade. Nós somos confrontados com o fato de que nós não somos merecedores. E nós vemos no Antigo Testamento, quando o anjo aparecia para alguém, aquela pessoa ficava atemorizada e ela pensava, vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra que no Natal, no anúncio do nascimento, no anúncio do advento, nós vemos que o medo, ele é trocado por alegria. Porque nós vemos aqui em segundo lugar que Deus usa os seus instrumentos para nos anunciar o Evangelho. E qual que é a implicação disso para nós? Eu não sei qual que é a notícia que você está esperando nesse Natal. No final do ano nós esperamos pelo 13º, nós esperamos de repente por aquela promoção que estava para sair, nós esperamos por tantas coisas. Mas a palavra de Deus ela vem aqui a nos mostrar que a maior notícia que nós poderíamos receber, ela já foi dada a nós, que é o nascimento de Cristo Jesus. Veja, aquele anjo chega para aqueles pastores, e a mensagem que ele traz para eles é: o anjo porém lhes disse, não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. A mensagem que o anjo tem para trazer para aqueles pastores é uma boa notícia que estava sendo transformada. E a palavra que é colocada aqui é a mesma palavra que nós utilizamos para falar o Evangelho. Eis que estou aqui para trazer uma boa notícia. Eis que estou aqui para trazer o Evangelho. E quando nós pensamos nesta palavra, Evangelho, nós associamos ela unicamente àquilo que nós encontramos nas Escrituras. Mas há 9 a.C., no século 9 a.C., essa palavra ela já era utilizada para fazer uma referência ao nascimento de um imperador. E quando nós olhamos para a história de Roma, ou a história do Império Romano, nós vemos que no século 9 a.C., há uma inscrição que é chamada uma inscrição calendárica de Priene, onde ali o Evangelho é associado com o nascimento de um imperador. E este nascimento era tão importante que eles resolveram estabelecer um calendário que marcaria a data entre os gregos, a partir do nascimento de César Augusto. Eu vou ler o trecho dessa inscrição que nós vemos aqui, para vermos o que é esta boa mensagem que o anjo está trazendo. Então, essa mensagem aqui agora foi colocada para anunciar o nascimento de César Augusto. Uma vez que a providência, veja, isso é um texto pagão, uma vez que a providência
que ordenou todas as coisas, está profundamente interessado em nossa vida, colocou em ordem mais perfeita ao nos dar Augusto, a quem ela encheu de virtude para que ele pudesse beneficiar a humanidade, enviando-o como um Salvador, tanto para nós quanto para os nossos descendentes, para que ele pudesse acabar com a guerra e organizar todas as coisas, e uma vez que de César, por sua aparição, superou até mesmo as nossas expectativas, superando todos os benfeitores anteriores e nem mesmo deixando à posteridade qualquer esperança de superar o que ele fez. E uma vez que o aniversário do Deus Augusto foi o início do Evangelho das boas notícias para o mundo, e daí o texto continua dizendo que eles resolveram estabelecer uma data para celebrar o nascimento do imperador. Veja, a palavra evangelho estava sendo colocada para o imperador, que era visto naquela época como sendo um Deus, como um Salvador, alguém que libertaria as pessoas da guerra, alguém que traria paz. Mas o que o anjo do Senhor vem aqui dizer é que o verdadeiro Salvador não foi César Augusto. A verdadeira boa notícia que mudaria a história da humanidade é a boa notícia de grande alegria, e ele diz que será para todo o povo. E o que é essa boa notícia? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um Salvador que é Cristo o Senhor. Quando nós olhamos para Deus usando os seus instrumentos celestes para anunciarmos o Evangelho, nós somos confrontados com a realidade de que Jesus é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Veja, aqueles anjos, aqueles pastores, quando viram aquele anjo, eles se sentiram atemorizados. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela transforma o medo em alegria. E ela transforma o medo em alegria porque o maior problema dos homens foi resolvido, que era a alienação dos homens para com Deus, com o envio de alguém que é o nosso Salvador. Quando nós olhamos para o Natal, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que é o Salvador enviado por Deus. E quando a gente para meditar nessas palavras que são colocadas aqui, nós vemos que o anjo diz para os pastores, é que lhes nasceu um Salvador. Veja, ele está dizendo que este Salvador que nasceu, é um Salvador para vocês. E nós vemos que a mensagem do Evangelho, ela é uma boa notícia, ela é uma boa notícia primeiramente pessoal para nós. Esse Salvador que nasceu para que nós pudéssemos ter vida. Nós vemos também que essa salvação, o anjo diz, hoje nasceu, que hoje na cidade de Davi lhes nasceu um Salvador. Ao dizer que hoje, ele está dizendo que a salvação não era algo mais que precisaria ser esperada, mas era algo presente. Nós não temos mais que aguardar a vinda de um Salvador, a vinda de um Messias, porque a boa notícia do Natal, a boa notícia do Evangelho, é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela é pessoal, ela é uma mensagem que ela é presente, e por nos apresentar um libertador, ela é uma mensagem que ela é libertadora. E o texto diz que nasceu na cidade de Davi, que é Cristo o Senhor. A mensagem do Evangelho nós vemos um testemunho da fidelidade de Deus ao cumprir a sua profecia. Quando nós olhamos para o livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, nós vemos ali que Miqueias profetizou dizendo, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus ele utiliza dos seus instrumentos para chamar a nossa atenção, para apresentar que Jesus é a melhor notícia que nós poderíamos receber. A palavra de Deus ela está nos mostrando que a grande mensagem do Natal é, em primeiro lugar, essa mensagem de salvação que é um presente de Deus.
Em segundo lugar, ela nos mostra que a verdadeira mensagem do Natal é que Jesus Cristo é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Mas, ao continuarmos olhando aqui para o texto, nós vemos que Deus, Ele não apenas utilizou os seus instrumentos celestiais, os anjos, para manifestar a salvação, para anunciar o Evangelho, mas nós vemos aqui também que Deus utilizou os seus instrumentos celestiais para glorificar o seu nome. A partir do versículo 12, nós vemos que o anjo diz: e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O que a palavra de Deus ela está aqui nos mostrar é que Deus ele utiliza os seus instrumentos celestiais para glorificar o seu nome. E a implicação que isso tem para a nossa vida é que a salvação, ela em primeiro lugar, existe para trazer glória ao nome de Deus, mas ao trazer glória ao nome de Deus, ela também traz a paz de Deus para aqueles a quem o Senhor quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Um pensador da época, Epíteto, quando olhando para a paz romana que existia no império, que fora trazida ali por Augusto, ele, em um dos seus escritos, ele colocou uma crítica a Augusto dizendo: olha, o imperador, ele pode até trazer uma paz externa, mas ele é incapaz de trazer uma paz interna aos homens e mulheres. Em outra feita, ele também diz: quando César Augusto trouxe a paz ao império, foi uma paz que foi estabelecida pela força, não por uma verdadeira harmonia, e capaz que ele trouxe não é a verdadeira paz, mas apenas uma ausência de guerra que é muito diferente. Veja, um pensador não cristão, ao olhar para a paz que era oferecida pelo Império Romano, ele diz que essa paz não era uma paz verdadeira, porque ela era apenas uma cessação de guerra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que paz não diz respeito unicamente à cessação de guerra, mas diz respeito ao restabelecimento do nosso relacionamento para com Deus. E quando o nosso relacionamento com o nosso Redentor, ele é restaurado, nós desfrutamos de harmonia em todas as áreas da nossa vida, ainda que nós estejamos passando por provações e necessidades. A palavra de Deus nos mostra que a verdadeira mensagem do Evangelho, em primeiro lugar, ela é uma mensagem que nos mostra que a salvação é um presente que vem de Deus e não por nada que nós possamos fazer. E da mesma maneira que Deus alcançou pessoas indignas como aqueles pastores, Ele ainda hoje alcança pessoas como eu e com você, e nos dá a conhecer, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, da mensagem da salvação, nos apresenta aquele que é o nosso Salvador, aquele que é ungido de Deus, o cumprimento das promessas, aquele que é o nosso Senhor. E nos dá a mostrar que, ao estarmos unidos a Cristo Jesus, nós desfrutamos disso que os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Qual que é a boa notícia que você está esperando nesse Natal? A palavra de Deus, ela chama a nossa atenção para que nós venhamos voltar o nosso coração para a realidade de que Jesus Cristo é a maior e melhor notícia que nós poderíamos ter. Mas o que sobra para nós aqui é: qual é a resposta que nós daremos a esta salvação, que ela é um presente do Senhor, dessa boa notícia de Jesus Cristo como nosso Salvador, Senhor e Cristo, e de uma salvação que glorifica a Deus e nos traz paz? Qual que é a resposta que nós devemos dar a esta salvação? Bom, nós olharemos agora em segundo lugar os instrumentos
terrestres que Deus utilizou para o anúncio do nascimento de Cristo Jesus. Veja, depois desta aparição grandiosa celestial, deste exército angelical, a palavra de Deus no versículo 15 nos diz que quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. A primeira resposta apropriada à boa notícia do Natal, a mensagem do Evangelho que a palavra de Deus nos mostra através destes instrumentos terrestres, é que a primeira resposta que nós precisamos dar a esta palavra é que nós precisamos demonstrar prontidão para obedecer e observar a palavra de Deus. Veja, aquele anjo apareceu aos pastores e deu um sinal para eles e disse: olha, servirá a vocês isso por um sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Um sinal foi dado àqueles homens. E quando os anjos desapareceram da presença deles, o que eles fizeram? O texto diz: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. E foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Veja, aqueles pastores, eles não foram indiferentes para com a mensagem de salvação que lhes foi dada. Mas diante da mensagem que eles receberam, eles demonstraram prontidão para obedecer a palavra de Deus. E não foi uma obediência cega, eles obedeceram à palavra de Deus, observando aquilo que Deus havia dito para eles que eles encontrariam. E eles não esperaram o dia amanhecer, eles não esperavam um melhor momento, mas é dito, eles foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. Isso deve nos levar a refletir sobre qual que é a resposta que nós temos dado à mensagem do Evangelho. Nós temos evidenciado prontidão para observar e obedecer à palavra de Deus? Porque a palavra do Senhor está nos mostrando que Deus utilizou esses instrumentos terrestres e estes homens, o que eles demonstraram de primeira foi prontidão para observar e obedecer o que Deus tem nos dado. Qual é a resposta que você tem dado? Quando nós temos a entrevista para o recebimento de novos membros, uma das perguntas que nós fazemos para os candidatos é que essa pessoa diga quem é Jesus Cristo. E muitas pessoas às vezes titubeiam e não conseguem dizer uma palavra, não conseguem trazer à memória as promessas de Deus, algo que Deus revelou claramente nas Escrituras. Sabe por que isso acontece? Por conta da falta de prontidão que nós temos de observar aquilo que Deus nos tem revelado na sua palavra. Deus nos tem dado a revelação completa do seu plano redentor, e tudo aquilo que nós precisamos fazer é crer e observar. Tudo aquilo que precisamos fazer é estarmos prontos para observar e para obedecer aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Mas aqueles pastores também nos ensinam que nós precisamos, a nossa resposta adequada à verdadeira mensagem do Natal, não é apenas a prontidão para a obediência, mas é uma prontidão para divulgarmos aos outros essa boa notícia. No versículo 17 é dito: e vendo isso, tendo ouvido o sinal, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles não guardaram aquela mensagem para si. Eles receberam a mensagem de que o Salvador, as boas novas de grande alegria, que era para todo o povo, eles saíram para divulgar estas boas novas. Da mesma maneira, nós hoje somos desafiados a respondermos com uma prontidão para divulgar a boa notícia que Deus nos deu através do nascimento do seu Filho Jesus. A evangelização não é algo que deve ser feita unicamente pelo departamento de missões em uma igreja, mas é algo que compete a cada um de nós. Porque quando nós recebemos uma boa notícia,
que tira de nós o medo e coloca alegria do nosso coração. Quando nós recebemos uma boa notícia que tira a ansiedade e coloca a paz de Deus no nosso coração, nós deveríamos querer compartilhar isso com o maior número de pessoas. Nesse Natal, para quem você irá compartilhar a boa notícia do nascimento de Cristo Jesus? Eu creio que muitos de vocês têm parentes que não são cristãos, e vocês se reunirão durante essa semana para juntos passarem a véspera do Natal, almoçarem no dia seguinte com a família. Essa é uma boa oportunidade que Deus está dando para cada um de nós, de divulgarmos, como aqueles pastores fizeram, o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Deus tem falado contigo por meio da sua palavra, e Ele espera que nós, como esses pastores, demonstremos a prontidão para divulgar a boa notícia do Evangelho. Mas quando nós divulgamos essa boa notícia, nós precisamos ter em mente que a resposta que as pessoas darão a essa mensagem são respostas distintas. Porque no versículo 18 é dito que, diante deste anúncio, dessa divulgação, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, mas Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. A palavra de Deus nos mostra que um grupo de pessoas, ao ouvir o relato daqueles pastores, eles se admiraram com aquilo que eles ouviram. Mas o texto não nos diz que isso provocou, essa admiração, que ela provocou alguma mudança na vida dessas pessoas. Muitas vezes nós ouvimos a boa nova do Evangelho, mas essa boa nova ela não faz diferença na nossa vida. Ela não faz diferença no tempo que nós gastamos meditando na palavra de Deus. Ela não faz diferença no tempo que nós gastamos na comunhão com o povo de Deus. Nós ficamos meramente admirados com aquela boa notícia, mas aquilo não tem implicação prática nenhuma no nosso viver. Nós precisamos estar prontos, estar cientes de que quando nós divulgamos a mensagem do Evangelho, muitos se admirarão desta mensagem, mas poucos responderão como Maria respondeu. No versículo 19, olha o que é dito a respeito desta adolescente, desta jovem que deu luz ao nosso Redentor. Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Veja, Maria, ela não demonstrou indiferente à mensagem dada pelo anjo que apareceu a ela, e ela não se mostrou indiferente à mensagem que esses pastores disseram a respeito daquele que ela geraria. Maria começou ali a ouvir aquelas palavras, e a palavra de Deus nos diz que ela, meditando-as no coração. Veja a grande diferença que existe entre você apenas se admirar com a mensagem do Evangelho e você guardar essas palavras meditando-as no coração. Se você é um instrumento do Senhor, se você é um instrumento nas mãos do Redentor, você precisa estar pronto para divulgar esta mensagem. Mas nós só divulgaremos aquilo que nós tivermos guardado no nosso coração, aquilo que nós tivermos meditado no nosso coração. E isso deve nos levar a refletir sobre quanto tempo nós temos dedicado para meditar na palavra de Deus. Quais são as passagens das Escrituras que você tem memorizado no seu dia a dia? Capaz que muitos de nós não tenha sequer uma única mensagem bíblica, um trecho bíblico guardado, mas essa jovem aqui, a palavra de Deus nos diz que ela guardava todas essas palavras e meditava-as no coração. A palavra de Deus nos convida nesta noite a nós nos arrependermos pela indiferença que muitas vezes nós temos demonstrado para com a palavra de Deus. E nós demonstramos essa indiferença de diversas maneiras. Nós podemos demonstrar essa indiferença por conta do desprezo que nós temos pelo objeto que Deus está, o instrumento que Deus está utilizando para nos entregar a sua mensagem.
Veja, quem foram os instrumentos que Deus escolheu para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Cristo Jesus? Foram pessoas desprezíveis como os pastores. É possível que muitas pessoas olhassem para aqueles pastores e falassem: o quê? Esses são ladrões, são pessoas imundas, eu não vou prestar atenção no que está sendo dito. E nós muitas vezes, como essas pessoas, nós nos perdemos no exterior e ignoramos muitas vezes a mensagem que Deus nos dá através de vasos que são frágeis, de vasos que não têm uma eloquência, uma beleza em si, e nós desprezamos a palavra de Deus. Nós desprezamos também a palavra de Deus quando nós não a guardamos no nosso coração. Quando nós ouvimos a pregação e quando saímos daqui, a primeira coisa que nós fazemos é meditar em qualquer outra coisa que não seja aquilo que nos foi dito. Pare para refletir. Você se lembra no que nos foi dito na palavra de Deus nessa manhã? Ao estudar sobre os instrumentos de Deus no advento, no culto da manhã nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Ao olharmos para a vida de José e a vida de Maria, nós vemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa feita ao homem e à mulher quando saíram do jardim do Éden, dizendo que ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos que ele cumpriu a sua promessa feita a Davi, de que não faltaria quem reinasse sobre o seu trono, e ele mandou um nascido da tribo de Davi, e José pertencia a essa tribo. O Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que Ele é fiel às suas promessas. E quando nós paramos para meditar a respeito dessa verdade, o nosso coração se enche de esperança, porque se Deus cumpriu as suas promessas na vida de José, na vida de Maria, Ele cumprirá as promessas que Ele tem para nós na sua palavra. Tudo aquilo que nós precisamos fazer é trazer ao nosso coração essas promessas, trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. Então, ao olharmos para a vida desses pastores, nós somos levados a responder com prontidão à obediência. Precisamos ter prontidão na divulgação da palavra. E, em último lugar, nós precisamos ter prontidão para adorar ao nosso Deus. No final do versículo 19, nós vemos: depois de Maria meditar essas coisas no coração, no versículo 20 é dito: e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes tinha sido anunciado. Estes pastores, ao serem testemunhas dessa manifestação sobrenatural destes seres espirituais, trazendo a mensagem dos céus, eles não resolveram largar a sua profissão de pastor, falar: quer saber, olha, vamos lá, vamos nos livrar dessa profissão aqui, vamos encontrar alguma coisa que nos deixe mais apropriados para servirmos no templo. Eles não abandonaram a sua profissão e foram para um seminário ou para uma escola de profetas. O texto diz que eles voltaram à sua vida comum. Os pastores voltaram, mas qual foi o modo que eles voltaram? Eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Da mesma maneira quando nós somos expostos à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho, nós precisamos ter a prontidão para observar e obedecer aquilo que está lá. Nós precisamos ter a prontidão para divulgarmos esta mensagem, mas nós precisamos também estar prontos para, quando nós sairmos daqui, adorarmos o nosso Deus, quer comendo, quer fazendo qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória do nosso Deus. A palavra de Deus nos mostra aqui nessa noite que a melhor notícia, a maior notícia que nós poderíamos receber, já nos foi dada no nascimento do nosso Redentor. E tudo aquilo que nós precisamos fazer em resposta a esta mensagem é obedecermos essa palavra, é divulgarmos essa palavra, é glorificar a Deus com a totalidade da nossa vida. Então, que nesta semana
você venha aproveitar as oportunidades que Deus te dará para você meditar na palavra dele. Muitos de vocês entrarão em recesso nas escolas, em recesso nas empresas, terão ali um feriado nessa parte do final do ano. Aproveite o momento para se voltar para a palavra de Deus, para observar aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Aproveite também a oportunidade que Deus te dará para divulgar esta boa notícia para as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Não seja indiferente para com aquele seu amigo ou aquele seu parente que não é cristão, não se envergonhe desta mensagem do Evangelho, mas anuncie esta mensagem de alegria e de paz para essas pessoas. E nessa semana, ao sair daqui, aproveite todo momento para que em tudo que você vier fazer na sua vida, você faça para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus seja adorado em sua vida, a fim de que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Vamos nos colocar de pés para orarmos ao Senhor.